Nessa parte aqui, então, a gente vai ver lá como é que a gente escolhe de uma forma bem objetiva o valor do capacitor que a gente vai realmente precisar. Você já entende tudo de retificação e você entende a necessidade do uso desse capacitor. Esse capacitor que a gente vai inserir no retificador, por exemplo, nesse circuito de baixo aqui, que é um retificador de meia onda, mas também no circuito que a gente acabou de ver hoje, que é um retificador de onda completa, ele tem o mesmo uso, que é filtrar a tensão de saída para que ela fique o mais estável possível para os diversos usos que a gente vai ter aí, para tensão contínua. O que está envolvido em dimensionar corretamente o capacitor? Otimizar para que tenha o mínimo custo e o mínimo tamanho, porque esse capacitor pode acabar sendo bastante volumoso. E vocês não vão querer andar com um carregador de celular, um carregador de celular no bolso que tem um tamanho de um tijolo de um capacitor. Não é necessário isso aí, se eu dimensiono ele corretamente. Para especificar o capacitor, a gente vai precisar de valor de capacitância e tensão. Isso eu falo aqui porque esse é um capacitor que vai operar em corrente contínua. Sempre a tensão dele vai ficar positiva, nunca negativa. Então a gente sabe que tipo de capacitor usar para isso aqui diretamente. O valor da capacitância e a tensão máxima. A tensão máxima coincide, em geral, com a tensão máxima da rede. Então não tem segredo. A tensão máxima que pode chegar no capacitor, no caso que a carga não está consumindo quase nada de energia, vai ficar a tensão máxima da rede. Nesse exemplo aqui de baixo, nessa forma de onda, a rede tem 311 volts. A tensão máxima que chega no capacitor é no pico da tensão da fonte, quando ele é carregado com a máxima tensão. Então, a tensão máxima é sempre a máxima tensão da fonte conectada a ele, a esse retificador. E a capacitância, aí tem uma outra conversa por trás disso aí. Vamos tentar entender como é que eu escolho a capacitância agora de um capacitor. Vocês lembram da analogia lá? O capacitor é um reservatório, né? Então, quanto maior a capacitância, maior o volume de líquido nesse reservatório, ou no nosso caso, maior a quantidade de energia dentro dele. Em geral, o volume que ocupa o dispositivo, o capacitor mesmo, o componente eletrônico, ele também é proporcional à quantidade de energia armazenada. Então, quando aumenta a capacitância, aumenta o tamanho do capacitor. Quando aumenta a tensão dele, também aumenta o tamanho do capacitor. Então, ele rapidamente, um capacitor ali para 350 volts e centenas de microfarads, ele começa a ficar bastante grande já. Se vocês forem ver lá capacitores usados para correção de fator de potência, são tamanho de um copo, tamanho de uma garrafa pequena. Então, são capacitores bastante grandes. Primeiro ponto, vocês estão familiarizados com essa forma de onda em verde e vermelho que eu mostro aqui. A forma de onda em verde é uma fonte alternada, essa aqui é uma tensão. Se a gente observar, o período dela é 60 Hz também. Não olhem para o amarelo ainda, faz de conta que nem tem essas linhas aqui por cima. Mas qual é a ideia daqui? A fonte tem tensão alternada, verde. A tensão na carga, que é no caso aqui para o retificador de meia onda, ela entrega impulsos. Então a tensão na carga sobe e o capacitor, durante todo esse período que eu vou destacar aqui, entre aqui mais ou menos e aqui, o capacitor sozinho suporta e fornece a corrente para a carga. Mais ou menos esse período aqui. Eu marquei com um X aqui embaixo. Iniciando aqui logo depois do pico da tensão da fonte e terminando aqui quando a tensão da carga chega na fonte e a fonte volta a alimentar o sistema. Então aqui o capacitor está aguentando o tranco sozinho. Se a gente usar um capacitor grande o suficiente, e bastante grande, o que vai acontecer? Ele vai, aqui em cima, começar a sustentar a carga sozinho. Eu vou projetar aqui mais ou menos onde estaria aquela linha fina vermelha. E ele vai sustentar e vai cair menos a tensão dele, né? Um capacitor bem grande. Olha, eu aumento mais ainda o tamanho do capacitor. Eu uso um capacitor enorme, assim, ó, super dimensionado. Centenas de milifarads, um valor bem grande mesmo. Provavelmente vai cair tão pouco essa tensão que é a linha de cima aqui, que eu vou desenhar em azul aqui em cima. Essa segunda que eu marquei aqui em cima. Que cai tão pouco a tensão que basicamente a fonte fornece energia durante um período curtinho aqui em cima. Depois disso, o capacitor comporta a carga sozinho e lá em cima o capacitor volta a receber a energia da fonte só no pico aqui de novo. Então, basicamente isso aqui, o capacitor fica 90% do tempo fornecendo energia da carga e a fonte de vez em quando dá um pulso assim, injeta um pouquinho de corrente lá no capacitor para
que ele continue abastecendo a carga. Isso é um retificador ruim, na verdade, porque gera um pico de corrente bem grande, né? Vocês lembram quando entra em condução os diodos lá na fonte retificadora, ou no retificador de meia onda, tem um pico de corrente nos diodos. Mas ok, a gente já sabe o que é isso, a gente sabe dimensionar o efeito desse pico de corrente. Mas olha só, eu dimensionei o capacitor para ser bem grande, um reservatório enorme. Praticamente não cai a tensão. Eu posso dizer assim, ó, fazer uma aproximação grosseira e dizer que, olha, o pior caso extremo, o capacitor vai ter que basicamente sustentar a carga sozinho, desde aqui desse ponto da minha barra amarela da esquerda. À medida que a tensão da fonte cai, o capacitor está sozinho, alimentando a carga, e ele vai possivelmente suportar a carga sozinho até lá, onde está essa barrinha da minha direita, que é quase o pico da próxima senoide da rede. Isso aqui numa situação assim, ó, em que o capacitor fosse bem grande, aconteceria algo parecido, mas ainda assim é uma aproximação. Como vocês veem aqui na simulação, o valor do capacitor não é tão grande, então vai caindo a tensão com o tempo. E eu projetei aqui por cima como seria uma aproximação grosseira para dizer como se comportaria a tensão do capacitor se a corrente consumida pela carga fosse mais ou menos constante, a mesma. Quer dizer, a carga é um motor, um amplificador, algo que consome mais ou menos uma corrente constante. Naquela situação lá ele está consumindo só 1 ampere, 2 amperes, mais ou menos o tempo todo. Então, essa linha tracejada em amarela diz mais ou menos como se comportaria a tensão. E essas duas barras verticais dizem o intervalo no qual, no pior dos casos, o capacitor vai ter que fornecer energia para a carga. Ó, isso aqui são duas aproximações. A gente imagina isso. Agora vocês veem, não é tão ruim essa situação. Na verdade, o capacitor não precisa, esse período todo aqui, o capacitor não precisa ficar alimentando a carga, né? Não é tão ruim assim. Então, é uma aproximação. Estou chamando a atenção para vocês disso. A gente vai chegar num valor de capacitor muito bom, mas não o ótimo. A gente pode dar uma trabalhadinha depois e diminuir ele um pouco, talvez. Vocês estão entendendo o que eu representei aqui? Vai ser a base para a nossa fundamentação, no nosso cálculo. A tensão média na carga, a gente vai assumir que é aproximadamente a tensão de pico na rede. Por que isso? Se o capacitor for muito grande, a tensão de pico vai ser armazenada no capacitor e vai cair muito pouco, até o próximo ciclo. Então é praticamente a mesma tensão de pico da rede. Faz outra consideração que a gente faz para poder aproximar esse cálculo. Deve-se determinar a corrente da carga, isso é muito importante. Como é que eu posso determinar a corrente da carga? Eu posso dizer para vocês, olha, o nosso circuito consome 1 ampere. Então, supomos que o tempo todo ele está consumindo 1 ampere. O nosso circuito consome 32 amperes, tem um exemplo lá embaixo. A gente vai assumir que o tempo todo ele consome 32 amperes. Outra forma, se eu não tenho como dizer, não sei quanto consome o circuito, eu olho qual a resistência equivalente dele. Muitas vezes vai estar no diagrama a resistência equivalente dele lá. Diz, 100 ohms. Vai ter 311 volts, a tensão de pico da rede. Sobre 100 ohms, lei de Ohm. Tá aqui embaixo. A corrente é a tensão dividida pela resistência da carga. Se eu efetivamente tenho 311 volts lá em cima, e tenho, nessa mesma situação, um resistor de carga de 100 ohms, eu vou ter 3,11 amperes, dividindo tensão por corrente. Então, é muito importante calcular a corrente que a carga consome. Por que isso? Quanto maior a corrente consumida pela carga, mais rápido vai descarregar o capacitor e mais inclinada para baixo vai ser essa rampa de descarga aqui do capacitor. Quanto menor a corrente de carga, mais suave é o decaimento da tensão do capacitor, que é nesse momento que ele está alimentando a carga sozinho. A grande equação que nós vamos usar hoje deriva disso aqui, que é chamada a equação de braço do capacitor. Essa é a chave do nosso dimensionamento. O que ela faz aqui? Ele diz que a corrente que circula no capacitor, IC, é igual a capacitância vezes a variação de tensão sobre o tempo. Da forma que ela está organizada dessa forma é um pouco difícil de interpretar, talvez. Mas o que isso quer dizer? Tentando interpretar isso aqui. Vocês lembram lá da impedância do capacitor que vocês viram em circuitos, ou vocês vão ver de circuitos em algum momento. Quanto mais
rápido varia a tensão aplicada sobre ele, maior a corrente que ele tem que fornecer. E vice-versa, nos dois sentidos. Esse efeito. Se eu tiver uma grande corrente, ele vai fazer com que descarregue mais rápido. O delta, a variação de tensão, que é aquele degrau lá entre a tensão máxima e a tensão mínima, que ocorrem, vai ser maior. Observando aqui essa equação, olha só. Se eu tenho a variação da tensão aqui em cima, tensão máxima menos a tensão mínima, é a definição da variação de tensão. É aquele valor de cima na forma de onda menos o de baixo. Variação. E corrente. Eles são proporcionais, cada um do lado da equação aqui. Qual é a proporcionalidade entre eles? A tal da capacitância. Tentando interpretar isso aqui. Para uma mesma corrente que eu vou drenar do capacitor, olha só, vamos dizer que o lado de cá está fixo. Mesma corrente. Eu estou tirando 1 ampere o tempo todo. O produto entre C e a variação da tensão, ele tem que ser constante. Se do lado de cá a corrente é constante, o produto, a multiplicação entre os dois tem que ser constante. Significa isso. Se eu tenho um capacitor pequeno, varia bastante a tensão. Desce um monte a tensão durante aquele período que o capacitor está perdendo energia. Para dar igualdade, para ser constante. Então, se o capacitor é pequeno, a variação de tensão é grande. Se a variação de tensão é grande, estou multiplicando os dois, o capacitor tem que ser pequeno, para que, no geral, fique constante, porque eu considerei que a corrente do lado de cá é constante. Então, eles são... Um puxa, o outro empurra. Se o capacitor é grande, a variação de tensão é bem pequenininha. Ele não descarrega, ele fica mais tempo alimentando a carga. No oposto, o capacitor é pequeno e a variação de tensão é bem grande. Então, é esse balanço que tem do lado de cá. E o ΔT que tem aqui é simplesmente o tempo que a gente está fazendo a nossa aproximação e o tempo que a gente considera que o capacitor precisa fornecer energia. Então, são 4 variáveis envolvidas. A corrente que tem o capacitor, a capacitância, que é o que a gente quer determinar, né? Quantos farads tem? Qual a variação de tensão? Vocês lembram que no exemplo, inclusive na atividade, eu passei aqui e disse que a variação de tensão que eu suporto é 5 volts. É a ondulação de tensão que surge na saída. A variação de tensão. E o tempo é esse tempo aí. Tempo que o capacitor tem que ficar alimentando. Como é que isso se encaixa na nossa ideia aqui em cima de fazer uma aproximação para esse comportamento? Nesse caso aqui, a corrente no capacitor é praticamente a mesma corrente que a carga tem. Então, a corrente do capacitor é a corrente da carga durante o período de operação. A variação de tensão é o quanto eu tolero aqui, ó, a ondulação. Quanto eu tolero que seja a ondulação da tensão de saída? A tensão máxima menos a tensão mínima. E o ΔT é o tempo que dura a descarga. Vocês viram que na simulação o capacitor descarrega durante esse período todo até aqui. Que eu risquei em vermelho aqui em cima da forma de onda vermelha. Mas que, de fato, a gente está considerando a nossa aproximação como se, no pior dos casos, ele tivesse que ficar esse tempo todo aqui descarregando. De uma barrinha amarela até outra. Porque a gente sabe qual é o tempo de descarga. O tempo de descarga é o tempo de um período da rede, nesse caso. Então fica fácil a gente determinar aqui. O período da rede a gente sabe qual é. Se for 60 Hz, é 16 milissegundos. Se for 50 Hz, é 20 milissegundos. Mas isso aqui é uma forma que a gente usou para aproximar, porque a gente sabe qual é o tempo, né? Que o capacitor vai ficar descarregando. Aproximando. Então, se a gente está chutando que o tempo é maior do que é na realidade é um pouquinho menor, né? O capacitor para de descarregar nesse instante aqui já. Então a gente está sendo pessimista. Mas já vai dar uma boa aproximação do valor da capacitância que a gente precisa. Uma vez que eu apliquei, inverti essa relação aqui, passando a capacitância que estava de um lado da equação, isolando ela, eu deixei a capacitância sozinha, que é o que a gente quer determinar. Ela ficou lá em função da corrente do capacitor, ou corrente de carga, que é a mesma coisa nesse caso. O ΔV que estava em cima passou dividindo, foi para baixo, a variação de tensão e o tempo de descarga está em cima. O tempo de descarga, vocês sabem, de acordo com a frequência da rede e o tipo de retificador. A gente já vai falar sobre isso de novo. A variação de tensão eu defini, eu posso dizer que eu quero 10 volts, 5 volts, 15 volts, o valor que eu tolerar.
E a corrente de carga, vocês já sabem, é a especificação do problema. Você já tem as 3 variáveis que precisam para calcular essa capacitância. Tem um detalhezinho pequeno, olha só. O tempo de descarga, no nosso caso que nós estamos ilustrando aqui em cima, é o caso do retificador de meia onda, que dá um pulso na saída e perde um pulso, porque não tem nada conduzindo, e aí dá outro pulso na saída do retificador. Que é esse caso desse circuito aqui que vocês viram até hoje. Se o circuito for um retificador de meia onda, então, ele vai uma vez por ciclo da rede alimentar esse capacitor. Então, a gente faz 1 dividido pela frequência, o tempo de descarga. Para 60 Hz, isso aqui vale 16,67 milissegundos. 1 dividido por 60. É esse valor. Se for um retificador de onda completa, vocês acabaram de ver hoje, descobriram hoje isso, ele gera 2 pulsos por cada ciclo da rede na saída. Então, vai facilitar, porque esse ΔT vai ser menor. A cada meio ciclo, o capacitor vai ser recarregado pela rede, porque tem mais pulsos, né, na saída. Então, vai ficar o tempo que o capacitor tem que alimentar a carga é só metade, que não está ilustrado aqui. A gente viu lá no formato de onda do retificador de onda completa. Então, se for um retificador de onda completa, é 0,5 dividido pela frequência da rede. Voltando para a nossa rede, no nosso caso 60 Hz, é 8,3 milissegundos contra 16,6 milissegundos se fosse um retificador de meia onda só. Se vocês olharem nessa aproximação aqui embaixo, já dá para ver diretamente esse efeito, olha só. Ainda que seja a mesma corrente de carga e a mesma tolerância de variação de tensão, só o fato de dividir 1 pela frequência da rede ou dividir 0 pela frequência da rede faz com que o retificador de onda completa precise de metade do capacitor só. É esse 1 e esse 0,5 que diz, olha o capacitor, quando o retificador de onda completa, ele precisa da metade do volume do capacitor, metade da capacitância do capacitor. E aqui que ele aparece na expressão, na parte de cima. Obviamente, depois que eu calculei o valor do capacitor, eu vou encaixar e vou descobrir valores comerciais no qual esse capacitor se encaixa. A sugestão é, olha, sempre pega o primeiro valor comercial abaixo, porque já que a nossa estimativa de capacitância ela é pessimista, ela dá uma estimativa de capacitância maior do que o necessário, a gente pode pegar o primeiro abaixo que vai ficar próximo do que a gente precisa. Como é que eu descubro valores comerciais de capacitância? Essa é uma tabela típica. Em geral, a gente pode multiplicar ela por 10 ou por 100. Então, existe capacitor de pegando lá na faixa dos microfarads, 1 microfarad, 10 microfarad, 100 microfarad. Existe 16 microfarad, de 1,6 microfarad também. Existe 7,5 microfarads, existe 75 microfarads também. Existe 750 microfarads também. Então, em geral, essa tabela aqui pode ser multiplicada por 10 e por 100. Alguns são mais fáceis do que outros de encontrar. Vamos fazer o exemplo desse circuito que eu tenho aqui na figura. Agora eu peço que vocês, de fato, peguem um papel aí ou acompanhem se vocês querem fazer no computador esse cálculo para ver se fecha conforme aí. Nesse circuito que a gente tem aqui, a tensão de pico da rede é 30 volts. Eu não sei a capacitância que eu tenho aqui, mas eu determinei que é 5 volts a ondulação da tensão na saída só que eu quero. Vocês já conhecem esse circuito, inclusive. É o circuito da atividade que eu passei na aula passada. Então, tensão de pico da rede é 30 volts. Eu permito 5 volts de ondulação na tensão da carga, então a tensão da carga vai ter uma pequena ondulação ainda de 5 volts. E ΔT, como retificador de meia onda, é 1 dividido pela frequência direto, que é o 16,67 milissegundos. Se a gente aplicar naquela expressão da capacitância, vai ser corrente de carga, 0,031 amperes, vezes ΔT, variação do tempo de descarga do capacitor, milissegundos, dividido por 5, que é a tolerância que eu tenho de 5 volts, ondulação. Aqui chega em 103,7 microfarads. E para quem resolveu aquela atividade anterior, e a gente fez, inclusive, na aula anterior, a gente já tinha feito, o pessoal que veio acompanhando na aula aqui, uma parte de atividade, e a gente chegou na conclusão que com em torno de 75 microfarads já chegava em 5 volts. Por quê? Essa foi uma estimativa pessimista. Tanto que eu simulei esse mesmo circuito com esse valor
próximo, eu peguei o valor comercial de 100 microfarads, que é o mais próximo que se encaixa nessa tabela, considerando a multiplicidade de 10 vezes 100, né? Então, 1 vezes 100 e microfarad. E 100 microfarad, conforme está aqui a simulação, esse capacitor C1. Se a gente observar a ondulação de tensão medida aqui entre dois pontos da onda, aqui em cima e aqui embaixo, ficou 4 volts, que é menos ondulação do que eu permito 5. Tanto é que em aula o pessoal fez de forma interativa, foi substituindo vários valores de capacitância e chegou na conclusão que 75, em torno disso, microfarad já seria suficiente. Mas a nossa estimativa deu 100, eu poderia arredondar para baixo até. Em vez de pegar o de 100 micro, eu poderia arredondar para menos ainda. 90 micro. Ainda assim, estaria cumprindo com os 5 volts que eu determinei, que era a máxima ondulação de saída. Agora eu vou pedir para cada um de vocês aí. Papel e caneta, quem tem aí. Quem não pode, quer fazer no computador, faz o computador também. Eu tenho 3 casos aqui com parâmetros diferentes. Eu quero que vocês agora dimensionem qual seria o capacitor que eu ia precisar. É um exercício aqui, vamos fazer rapidinho em aula aí. Peguem uma folha, anotem e façam o cálculo aí. Vamos acompanhar junto aqui? Eu vou fazer o seguinte, só vou ler os parâmetros com vocês aqui. E são 3 casos diferentes. Item 1 e 2 é um caso, item 3 e 4 é o segundo caso, e item 5 e 6 é o terceiro caso. Se a corrente de carga é 2,5 amperes, com tensão de alimentação 220 volts RMS, 311 volts de pico. Cuidado, o retificador pega a tensão de pico. É tolerada uma ondulação de 30 volts, que dá aproximadamente 10% aí da tensão de saída. A frequência da rede é 60 Hz e eu uso um retificador de onda completa. Já que a corrente não é tão baixa, né, 2,5 amperes, eu vou pegar um retificador de onda completa, sem dúvida. Isso aqui seria compatível mais ou menos com a alimentação do amplificador, que tem uma potência de saída de 600 watts, que diz que entrega 600 watts numa caixa de som. Seria alguma coisa parecida com isso aí. Essa especificação é compatível com esse tipo de equipamento eletrônico. Não quero dizer que seja, no último caso, isso de fato. Vamos tentar resolver isso aqui juntos aqui. A corrente da carga todo mundo tem, né? Então, IC é 2,5 amperes. Foi dada, né? A tensão não entra na expressão lá de baixo. A tensão da fonte. O que entra na expressão de baixo é aquela ondulação permitida. Então, o DT, a variação da tensão, é 30 volts. O DV, desculpe, o DV é 30 volts, eu errei. O DT, que pode ser um ponto que vai gerar dúvida, né? Que é qual o tempo de descarga do capacitor. Voltando ali em cima, que foi perguntado agora há pouco, né? Esse é um retificador de onda completa. Então, o retificador de onda completa é metade do ciclo, o tempo de descarga estimado. Então, no caso do retificador de onda completa, 0,5 dividido pela frequência da fonte. Nossa fonte aqui é 60 Hz, como é a nossa tomada de sempre. Então, é 0,5 por 60, que dá aquele valor mágico lá de 0,08333, que é 8,33 milissegundos. Eu não posso botar em milissegundos no cálculo, né? Eu tenho que botar tudo em segundos, volts e amperes. Não pode ser milivolts, não pode ser miliamperes. Então, vamos calcular aqui. A capacitância vai ser corrente de carga, 2,5, vezes o tempo, 0,00833, dividido por 30 volts, que é o delta V. Então, eu fiz ali corrente de carga vezes tempo dividido por 30 volts. E vou botar isso aqui na minha calculadora agora, então. Ô, professor, tem um zero a mais ali depois da vírgula. Ah, aqui, né? Isso aqui é 8,3 milissegundos, tá certo? Tinha um zero a mais. Na hora de digitar aqui eu me confundi. Sobrou o dedo onde não devia. 2,5, obrigado. 2,5 vezes 0,00833, que é 8,33 milissegundos, dividido por 30. Isso aqui é em farads. Se eu multiplicar por 1000, vai dar milifarads. Vou botar por 1000 para facilitar a visualização. É equivalente a 0,694
1 milifarads. Ou também, passar de mili para micro, multiplica por 1000 de novo. Então, fazer vezes 1000 de novo, para transformar em micro agora. 694 microfarads. Microfarads. Ali a gente tinha botado ali, deu isso aí. 94 microfarads, isso mesmo. Todo mundo conseguiu pegar aí a questão de quais são os parâmetros que são usados. Então, vamos para a segunda atividade. Na segunda atividade, vou deixar solto aqui em cima o que eu preciso ali. Procure na internet o capacitor que tem um item anterior para ter ideia do volume, o tamanho e custos envolvidos. Isso é uma coisa. 694 microfarads, qual é o capacitor, valor comercial mais próximo? Em torno de... arredondando para baixo. 694, eu vou pegar 680 microfarads. Vamos ver se eu encontro um capacitor com a tensão máxima que ele pode ter, que é a tensão de pico da rede, e em torno de 680 microfarads. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui rapidamente em uma busca aqui. Eu acho que é 350 volts a tensão dele. Só para a gente ter uma ideia desse capacitor. Um capacitor eletrolítico, 680 microfarads e 450 volts. Ok? É uma tensão mais alta do que necessário. Mas para mais, a gente pode pegar a tensão para mais, não pode pegar para menos. Então, um capacitor desses aí está em torno de Mercado Livre, R$60. Deve se encontrar por aqui por um preço um pouco menor do que isso. E eu quero ter uma noção aqui do volume, o tamanho dele. Como referência uma etiqueta, mas não sei o tamanho da etiqueta. Então, para a gente ter uma ideia aí do tamanho, isso aqui deve ser um pouco mais do diâmetro de um lápis, uma caneta. Eu acho que no próprio Mercado Livre tem a descrição dele, professor, lá embaixo. Diâmetro 3,5 centímetros. 35 milímetros. É isso aí. Muito obrigado. Boa, realmente. Então, esse capacitor com uma tensão um pouco mais alta do que a gente precisa, mais 680 microfarads, tem em torno de 3,5 centímetros de diâmetro. Vamos dizer, um pouco mais que o meu dedão, assim, diâmetro, né? Não é tão pequeno, não é só uma caneta, um pouco mais que isso aí. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho e custo de um componente desses. Eu estou um pouco por fora, na verdade, do valor de capacitor com tensão tão alta assim. Eu não sei se vai custar menos de R$60. Se eu comprar num volume maior, aí eu tenho certeza que baixa bastante esse valor. Mas a gente tem uma ideia do tamanho de um capacitor desses. Agora vamos para a opção para item 3 aqui. Corrente de carga 0,5 amperes e a tensão de alimentação é 5,5 volts de pico. Isso aqui é um carregador, praticamente um circuito que poderia ser usado para um carregador de celular aí com a porta USB, porque uma porta USB pode fornecer 0,5 amperes, em torno disso. Só que implementado de uma forma bem rústica, com um transformador que entregue tensão alternada. Então não é bem o comum que a gente encontra por aí. Eu especifiquei aqui uma tolerância de ondulação, 50 milivolts. Já que é uma corrente bem baixa de carga, vamos supor que a gente pode usar um retificador de meia onda para poupar um diodo, né? Já que a tensão é tão baixa, um diodo só é uma queda de tensão só, né? A frequência da rede tem que ser universal, é tanto 50 e 60 Hz. Escolha a frequência da rede que exigir o maior capacitor para calcular ele. E eu deixo para vocês começarem o problema. Os parâmetros que eu vou usar, então, por ser um retificador de meia onda, ele é 1 e a frequência é 50 a 60 Hz. Quanto menor a frequência, pior nesse caso. O capacitor tem que ser maior, então eu vou pegar a menor frequência. 1 sobre 50 dá 20 milissegundos. 0,02. Até vou confirmar isso aqui, porque eu não quero errar numa dessas. 0,02. 20 milissegundos é o tempo então de descarga por ser 50 Hz, por ser o pior caso. Praticamente todos os carregadores de celular que vocês pegam por aí são compatíveis com 50 e 60 Hz. Porque basicamente eu só preciso aumentar um pouquinho o capacitor e está feito. E
O cálculo vai ficar, então, corrente de carga, 0,5 amperes, vezes delta T, tempo de descarga, 0,02, dividido por delta V, ondulação de tensão permitida. Olha, não é que os valores ficaram grandes mesmo, é bem capaz que fique grande esse valor. Ali a gente chegou no valor grande ali. 0,5 vezes 0,02 dividido por 0,05. Não é que deu 0,2, 200 milifarads mesmo. Deu 200 milifarads. Milifarad. Então, se a gente especificar uma ondulação de tensão pequena, de fato, ele vai aumentar e vai ficar um valor de capacitor grande. Só que se a gente for procurar aqui agora, um capacitor de 200 milifarad, é uma capacitância grande. Só que a tensão é bastante baixa. 5,5 volts só. Tensão de pico. Então, chegamos ao cálculo aqui. De fato, era 200 milifarads, 0,5 corrente de carga, 0,02 o tempo de descarga e 0,05 o período de descarga. Desculpe. A tensão, variação de tensão tolerada. Quanto menor essa variação de tensão, obviamente maior o valor da capacitância. Chegando em 200 milifarads, a gente pode procurar então um capacitor. Pede no item seguinte, procure na internet um capacitor que tem um item anterior para ter uma ideia do volume e o tamanho envolvidos. Eu vou procurar um capacitor talvez de 10 volts de tensão, porque 5.5 não vai ter um especificamente, né? Que é a tensão de pico da rede que tem esse caso. Mas vamos procurar um capacitor de 200 milifarads para ver, ter uma ideia do tamanho desse fulano. Nenhum desses aqui não é um capacitor tão pequeno assim. Isso aqui são na casa dos 200 micro. Vamos então um site de venda de eletrônicos maior aqui. Capacitores. E vou procurar aqui capacitores eletrolíticos, que são esse tipo, capacitor que trabalha só com DC, para retificação é mais comum. E vou parar aqui então e vou selecionar uma faixa de capacitâncias que eu quero. 200 milifarad vale 200 mil microfarad, né? A partir daqui, capacitâncias a partir desse valor aqui. Usar filtro. Então, aqui eu fui um site de venda de componentes eletrônicos, Mouser, e eu peguei aqui capacitores bastante grandes. Esse é um capacitor bastante maior. Um capacitor para 18 volts, só que para 470 milifarads. É um capacitor desse tamanho. Vou abrir aqui e eu vou ver se não tem mais um eletrolítico mais comum aqui. Porque é uma capacitância muito alta, muito mais alta do que a gente precisa. Eu estou procurando simplesmente um valor de referência aqui. Um capacitor de referência para ter uma ideia. Aqui, esses são bem parecidos aqui. 200 milifarads, só que com uma tensão baixa. Então, essas peças aqui seriam um capacitor com uma capacitância grande, mas uma tensão baixa. Se a gente vir embaixo, olhar diâmetro aqui, ó, 7,6 centímetros, 3 polegadas. Então, o diâmetro deles é bastante maior. Mas ainda assim, ele suporta só 16 volts, uma tensão bem mais baixa. Então, o valor dessa capacitância ficou bastante maior porque a gente restringiu bastante a tensão, a ondulação de tensão tolerada, que é bem pequena nesse caso aqui. Acabamos de procurar aqui o tamanho do capacitor que a gente viu que ficou bastante grande, volumoso, mas ainda assim uma tensão baixa. O último caso aqui é um caso mais extremo, que é a corrente de carga de 32 amperes e tensão de alimentação 220 volts RMS, 311 de pico.
Com ondulação tolerada, um pouco maior aí, 20% ondulação tolerada. Claro que é um circuito de bastante alta potência, então a gente vai usar um retificador de onda completa, que usa os 2 ciclos e opera em 60 Hz. Isso aqui não é especificamente a ondulação de nenhum fabricante. Não é nem a especificação exatamente de algum fabricante, mas é compatível com diversos carregadores veiculares nos carros elétricos, que tem hoje em dia em torno de 7.200 a 7.500 watts. Então, de fato, essa aqui é a especificação dos carregadores elétricos de carros aí, as linhas que a gente tem disponíveis no Brasil. O carregador monofásico residencial, não é o carregador rápido. Isso aqui demora em torno de 4 horas para recarregar completamente um carro em casa. Mas então façam aí a conta. Se eu precisar fazer um retificador para fornecer 32 amperes e eu tolero bastante, ó, 20% de ondulação na tensão de saída. Que tamanho ficaria esse monstro, esse capacitor aí? Esse é o problema para vocês resolverem aí no terceiro caso. Dimensione esse capacitor para mim, por favor. Resolvendo aqui, nós chegamos em 4,28 milifarads. E vamos tentar buscar lá em cima um valor comercial para isso aí, então. Subir na tabela. Algo que seja próximo disso aqui. Arredondando para baixo, 430, 390, ou 3,9 milifarads. 4,3 milifarads. Em torno disso. Vamos tentar um de 4,9 milifarads. Vamos ver onde a gente encontra ele. E a especificação de tensão vai ficar em quanto aqui? Tensão de pico que o retificador recebe 311 volts. Então é a tensão máxima que vai poder ter no capacitor. Supomos que um capacitor de 350 volts ou de 450 suporte isso aqui, né? Vou fazer uma busca aqui para ver se eu consigo buscar direto no Google alguma variável. 3.900 microfarads, 350 volts, capacitor. Eletrolítico. 10 volts, 350 volts. É um capacitorzão grande, né? Bastante volumoso esse cara aqui. Então, isso aqui é só 1.000 microfarads. Ih, são 3 desses, basicamente. Não, 4 desses. 4,28. Em torno de 4 desses aqui. Vamos ver lá embaixo. O tamanho dele. Diâmetro, 5 centímetros de diâmetro. Comprimento, 10 centímetros. Olha, nós estamos falando de um capacitor desse tamanho dessa garrafa aqui. Para 1.000 microfarads. Nós precisamos de 4.800, um pouco mais de 4.000 microfarads, equivalente a 4,28 milifarads. Então a gente está falando de capacitores bem grandes. Mas a gente também está falando de um sistema que trabalha com alta corrente, né? 32 amperes é uma corrente bastante razoável. E se vocês forem procurar agora, eu até fiquei curioso sobre isso aí, eu fui procurar sobre esse assunto. Isso são especificações típicas de um carregador com carro elétrico. Possível. Só que se vocês procurarem, os carregadores que são vendidos aí nas lojas, eles não fazem esse processamento de energia, são simplesmente o cabo que liga o carro na tomada. Dentro do carro, ele já tem o próprio retificador do carro. Então, o carregador que faz a parte que faz a retificação e os capacitores e tudo que é necessário para carregar o carro, está dentro do próprio carro. Então, se comprarem o equipamento carregador veicular monofásico de 32 amperes, vai ser um cabinho simples, não vai ser nada muito grande, não vai ter capacitores desse tamanho, porque tudo essa parte aí está dentro do próprio carro. E usam outros tipos de retificadores que são outros tipos de formatos que não precisam de ter capacitores tão volumosos, mas se a gente precisar fazer com uma ponte retificadora simples, é essa a ordem de grandeza do que a gente vai precisar aqui. Aqui eu abri o outro até para a gente ter uma outra ideia, ó, 3.900 microfarads, quase 4.000 microfarads, que é 4 milifarads. 400 volts, mais ou menos contemplaria aquilo que a gente quer. Olha o tamanho desse bicho. Como referência, um computador ali atrás, né? Então é um negócio enorme. Não é um capacitorzinho de eletrônica pequeno que a gente tem numa plaquinha por aí. Ok, pessoal, olha só, em relação ao conteúdo da aula de hoje, eu já tinha deixado preparado aqui o que era a previsão de uma tarefa. Mas, se vocês observarem, a gente fez todas as atividades da tarefa na aula de hoje, ok? Ó, sugestão, realizar em aula a tarefa. O que é a primeira parte?
simular um retificador de onda completa exatamente com os mesmos parâmetros que a gente viu lá. Só que vocês podem dimensionar agora o capacitor conforme vocês sabem dimensionar. Só quero que vocês montem o circuito e vejam que funciona. A gente já simulou isso aqui em aula, com outro valor de resistência, outro valor de capacitância. Se vocês entenderam, não precisa refazer essa parte aqui. E essa é a parte trabalhosa do trabalho, é repetir o que foi feito na atividade anterior, só que agora é com uma ponte retificadora de onda completa. E aqui embaixo eu tenho exatamente a atividade que a gente acabou de fazer agora e vocês acompanharam comigo os cálculos todos aí. O que eu vou pedir para vocês só, para valorizar quem acompanhou aqui, quem fez a atividade e fez o exercício de fato, eu pedi para vocês que entreguem só a segunda parte aqui e vai ser considerada a atividade inteira realizada, ok? É exatamente o que a gente fez agora em aula. Eu pedi para vocês irem fazendo aí, acompanhando a atividade. Quem fez, entrega essa atividade aqui como feita. Escreve os valores que você calculou aí. Fez no caderno? Bota uma foto aqui e entrega como sendo a segunda parte da atividade que foi sugerida. E show de bola. Quem acompanhou até aqui a aula, 100% de aproveitamento. Se vocês forem ver um pulo agora do início do semestre para agora, vocês começaram lá querendo entender o que era eletrônica, agora vocês já sabem fazer um circuito retificador com diodos, dois tipos de circuitos diferentes, vocês sabem dimensionar os diodos pelas correntes e tensão, vocês sabem dimensionar o capacitor pela capacitância e pela tensão do capacitor. Ok? Encerramos por aí. Querem ficar para tirar dúvida? Acho que o Juliano no início falou que ia tirar dúvida.